Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, que será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a ajuda do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos aqueles que nos acompanhais pela televisão, pela rádio, desta família Canção Nova, e este grande serviço que esta comunidade presta à Igreja e ao mundo, porque a missão da Igreja, como sabemos sempre, é levar o Evangelho, e hoje, através dos meios de comunicação, rádio, internet, televisão, continua a ser uma necessidade, porque apesar de haver muita gente que ainda não ouviu falar de Jesus Cristo, também há muita gente que já tendo ouvido falar de Jesus, nem sempre o conhece com a maior intimidade possível, sabendo que o verbo conhecer na Bíblia significa exatamente essa intimidade. E por isso estes meios ajudam-nos a encontrar mais tempo para Deus, para refletir, para rezar, para reconhecer também a fé que professamos. E este programa, A Luz da Fé, que é feito por mim e por esta equipa da Canção Nova, eu que sou o Padre José António Andrade, da Arquidiocese de Braga, tenho como objetivo ajudar convosco, semana após semana, a comentarmos o Catecismo da Igreja Católica. Neste momento, através do Credo, depois iremos partir para outras partes do mesmo Catecismo, e sobretudo a partir da versão Yucat. É a versão mais resumida, mais simples, mais acessível, além da versão do compêndio, que também nós conhecemos muito bem e que foi a segunda versão do Catecismo, feita à base de perguntas e respostas, que é sempre mais fácil e mais acessível chegarmos às principais verdades, mas tendo presente que o Catecismo, este livro volumoso, este já é uma edição mais recente, mas havia umas edições em verde, mas há edições também mais pequenas, em quase papel de Bíblia. O importante é que é o mesmo Catecismo que nós temos para compreender o que são as verdades de fé e, sobretudo, a forma como a Igreja, ao longo destes 21 séculos, as tem vindo a expor para nós. Até porque na Igreja há uma realidade que nós não podemos esquecer, que é a revelação que Deus fez, que se encontra na Sagrada Escritura, mas a revelação que tem que estar sempre acompanhada de tradição com letra maiúscula, não é? E a tradição são os comentários, a forma de viver desta revelação de Deus e que nós encontramos nos grandes comentários do Catecismo. Portanto, como é que estas verdades de fé foram comentadas, partilhadas ao longo dos séculos. No fundo, podíamos dizer também que o Catecismo é a Bíblia em ação. Não é? A grande parte da Bíblia está citada no Catecismo. Portanto, a palavra de Deus, por excelência, posta em prática depois através do Catecismo. E nestas últimas partes que falámos sobre o Credo, eis-nos hoje a falar do juízo final. Nós já vimos o que é o céu, o encontro com Deus, o purgatório, o inferno e agora o que é o juízo final, isto é, no final dos tempos, por ocasião do regresso de Jesus Cristo, os que tiverem praticado boas obras irão para a ressurreição dos vivos e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição dos condenados. Esta é uma citação de São João, capítulo 5, versículo 29,
não estamos a inventar nada. E o que é que se quer dizer com isto? Uma coisa é a morte de cada um de nós. E nesse dia, nessa hora, nós encontrar-nos-emos com o Senhor. E seremos julgados do bem, do amor ou não amor que fizemos em terra. Mas sabemos também que Jesus voltará ao mundo na sua segunda vinda, e por isso afirmamos na missa, aguardamos a sua vinda gloriosa, não é? E quando vem, quando não sabemos, nem nos compete a nós saber isso, mas compete-nos saber que vem, esta é uma verdade, e que vem para quê? Para fazer os novos céus e a nova terra, como diz o livro do Apocalipse. Então Jesus, quando vier, para acabar com o mal, aí o mal terá o seu ponto final, para sempre, vai nos julgar a todos. E vai nos julgar no mesmo parâmetro do julgamento pessoal e individual de cada um de nós. Se fizermos o bem, permanecemos com Ele. Se fizermos o mal, ficamos para sempre afastados dele. Quando Cristo voltar à terra, na sua glória, toda a sua luz incidirá sobre nós. A verdade ficará totalmente patente. Os nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa relação com Deus e com os outros. Já nada ficará escondido. Portanto, tudo se tornará claro. E acima de tudo a verdade. Reparem que Jesus sempre foi muito claro. A verdade vos salvará. Só a verdade nos pode salvar. Portanto, nada aos homens podemos esconder, mas a Deus nunca podemos esconder nada. E Ele tornará tudo isso presente. Pois importa então conhecermos o sentido último da criação, compreendermos os maravilhosos caminhos de Deus para a nossa salvação e obteremos finalmente a resposta para a questão: como pode o mal ser tão poderoso se Deus é realmente o poderoso? O juízo final será também para nós um encontro de julgamento. Aqui se decidirá se despertamos para a vida eterna ou se somos separados de Deus para sempre. Deus voltará a agir criacionalmente naqueles que tiverem escolhido a vida. Viverão para sempre na glória de Deus um corpo novo. Portanto, esta é uma verdade que nós não podemos esquecer. Somos feitos para este encontro com Deus, iremos ser julgados por aquilo que fizemos de bem ou de mal. Como será o mundo acabado e aperfeiçoado? No fim dos tempos, Deus criará um novo céu e uma nova terra. O mal já não terá mais poder, nem força de atração. Os que forem salvos estarão diante de Deus face a face, como amigos. O seu desejo de paz e justiça será realizado no meio deles e enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem lamentação, nem fadiga. Portanto, essa é a garantia que o Senhor nos concede. Nessa vida eterna, nessa vida nova, quando Jesus voltar na sua glória, só o bem vai permanecer. Só a felicidade vai permanecer, porque já não há mais lugar para morte, para contendas, para dificuldades, para problemas. Então, importa termos essa consciência que fomos feitos para sermos felizes. Porque dizemos amém ao terminar a confissão da nossa fé. Aliás, dizemos amém também em muitas outras verdades, né? Em muitas outras orações. O amém, até na missa, se diz muitas vezes. O que é que isto significará? Este amém significa sim à confissão da nossa fé, porque Deus fez de nós testemunhas de fé. Quem diz amém afirma alegre e livremente a ação de Deus na criação e na redenção. Portanto, quando no fim do credo, seja na versão símbolo dos apóstolos, ou na versão niceno-constantinopolitano, ou na versão do credo batismal através de perguntas, nós dizemos sempre amém. Este amém está a significar exatamente que eu aceito, eu vivo segundo estas verdades de fé que foram professadas. A palavra hebraica amém provém de uma família de palavras cujo sentido pode ser
fé, o de firmeza, segurança e fidelidade. Quem diz amém dá a sua assinatura, diz Santo Agostinho. Podemos dizer este sim ilimitado porque Jesus, morrendo e ressuscitando, deu-nos provas de segurança e fidelidade. Ele próprio é o sim humano a todas as promessas de Deus, tal como é o sim definitivo para Deus. Então esta verdade de fé ajuda-nos a perceber que tudo o que Deus disse é bom para nós e é necessário. E por isso, quando eu rezo o credo, seja na missa dominical, ou no batismo, ou no funeral, ou naturalmente nos dias solenes, eu estou a afirmar aquelas verdades que, se as puser em prática, me vão ajudar a encontrar-me plenamente com Deus e permanecer com Ele para sempre. Esta é a primeira parte do nosso catecismo. A segunda parte é a parte da celebração. Ou seja, todos nós reconhecemos que na Igreja a dimensão mais reconhecida por todos nós é a parte celebrativa, não é? Se bem que a missão do padre não é só celebrar, mas é por excelência celebrar, não é? O padre tem muitas outras coisas para fazer: visitar doentes, atender pessoas, preparar os catequistas, preparar também os batismos, mas é fundamentalmente celebrar. O seu grande momento em cada dia é a celebração da Eucaristia. Então o que é que nós poderemos entender por liturgia, né? Na celebração dos mistérios cristãos, a palavra sacramento acontece no encontro com Jesus no tempo, até ao fim dos dias. Ele está presente na sua Igreja. A liturgia, enquanto serviço divino, é o encontro mais profundo com Ele. Nada se deverá preferir à liturgia. Dizia, por exemplo, São Bento, que é o grande fundador dos monásticos, que são os grandes perfeitos na liturgia neste mundo concreto. Então, a liturgia é o serviço divino que me leva ao encontro com Deus. Nada se deve preferir à liturgia. Portanto, embora a gente se possa encontrar com Deus em muitas circunstâncias, aquela em que nos encontramos por excelência é na liturgia. E por isso a liturgia tem que ser muito bem celebrada, muito bem preparada. Não é um teatro, não é um rito apenas mecânico, mas é uma ação, a ação de Deus, que se serve de homens concretos, né, para presidirem, seja o bispo ou o presbítero, em alguns casos o diácono, mas é naturalmente uma ação de Deus. Portanto, não é um teatro, não é uma festa qualquer, não é muito menos um banquete apenas entre nós, os amigos, mas é sobretudo esta ação de Deus, que Deus vai trabalhando, até porque Deus vai falando na liturgia da palavra, na pessoa daquele que preside, na pessoa, das pessoas que estão na Assembleia. Deus manifesta-se. Então, é esta ação de Deus sempre em favor da humanidade. A primeira grande secção, isto é, Deus age em nós através de sinais sagrados. Porque celebra a Igreja a liturgia frequentemente, ou seja, nós sabemos que não podemos passar o domingo sem a Eucaristia. Não é? Aquele relato do norte da África, do tempo das perseguições, é muito marcante. Um grupo de cristãos foi preso porque eram cristãos, não é? E sabiam que corriam o risco de ser mortos, não é? Mas mesmo sabendo esse risco, eles dizem abertamente: nós somos cristãos e por isso não podemos passar o domingo sem a Eucaristia. Reparem a grande diferença para os nossos dias. Um grupo de pessoas que estavam a ser perseguidas, não é? Que não eram queridas pelos outros, normalmente pelo Império Romano, porque não seguiam o Imperador, mas que dizem abertamente: não podemos passar o domingo sem a Eucaristia. Não é? Já repararam quantas pessoas hoje passam os domingos sucessivos sem a Eucaristia? Não é? A grande diferença está aqui. Não é? Mesmo quando somos perseguidos, mas fiéis a Jesus, queremos a Eucaristia. Quando não há uma fé esclarecida, passamos bem sem a Eucaristia, porque, afinal,
temos mais tempo livre, temos mais tempo para passear. Quando isto acontece, naturalmente é porque a fé não está totalmente esclarecida. Então a Igreja celebra, o povo de Israel interrompeu o trabalho para louvar a Deus 7 vezes por dia. Portanto, reparem, a liturgia não começa connosco, não começa com Jesus Cristo, começa já no Antigo Testamento. Não é? O povo de Deus, o povo de Israel, não é? Estão a ver, paravam 7 vezes por dia para rezar. Mesmo nos seus trabalhos agrícolas, não é? Ou pastorícia, ou de outros trabalhos quaisquer. Aliás, o Salmo 119 revela-nos isso muito bem. Jesus participou na liturgia e na oração do seu povo, ensinando os discípulos a rezar e reuniu-os na sala da última ceia para com eles celebrar a Eucaristia. Das liturgias, a entrega a si mesma na refeição, a Igreja convoca, e portanto a liturgia significa a Igreja chama, não é? Segue o seu convite, faça isto em memória de mim. Portanto, sabemos muito bem que os discípulos aprenderam com Jesus esta fidelidade à celebração, porque Jesus rezava todos os dias, não é? E rezar é uma liturgia, naturalmente, não é? O facto de nós nos predispormos para rezar, o sinal da cruz que fazemos, o abrir a Bíblia para rezarmos o Salmo ou outro texto, isto é um ritual também, não é? E a vida é feita destes rituais. Mas saber que a celebração é, por excelência, essa forma de eu estar mais próximo de Deus. Tal como uma pessoa precisava de respirar para viver, também a Igreja respira e vive quando celebra a liturgia. É o próprio Deus que, dia após dia, lhe insufla vida nova e presenteia com a sua palavra. Os seus sacramentos podem assim utilizar-se da seguinte metáfora: cada celebração litúrgica é como um ponto de encontro de amor para que Deus escreva na nossa agenda. Quem alguma vez já sentiu o amor de Deus comparece com todo o prazer, e quem comparece mesmo sem o sentir nada durante algum tempo revela a Deus a sua fidelidade. Portanto, esta é uma resposta que nós muitas vezes escutamos ou precisamos de relembrar. Só vou à missa quando tenho predisposição, quando estou à vontade. Ora, é importante não fazermos apenas isso, não é? Porquê? Porque se na nossa vida nos pautássemos apenas por fazer coisas quando temos vontade, seguramente não fazíamos muitas coisas. Por outro lado, mesmo sem vontade, nós somos capazes de estar a celebrar, sabendo que estamos a fazer um ato de fé, não é? Porque Deus está ali presente, e isso é que importa. E Deus não vai deixar esse ato de fé, de entrega, sem recompensa, Portanto, vamos mostrando a nossa fidelidade a Deus, não é? O nosso estar em sintonia com Ele, e vamos também permitir que Deus nos vá trabalhando, porque é nessa forma que eu serei trabalhado por Deus, não é? Não é apenas, repito, depois da morte biológica. Então a ação divina, a liturgia, não é? Esta ação divina frequente é necessária, não é? E é por isso que a Igreja nos diz, por este motivo e por outros, não é? Que não devemos faltar à missa ao domingo. A chamada missa dominical, que pode ser ao sábado, e muitas comunidades têm que ser ao sábado por causa do número de paróquias excessivo que os parcos têm, mas sabendo que esta celebração não tem que ser uma seca, mas tem que ser exatamente um tempo de encontro com o Senhor. Então eu, quando vou para a Eucaristia, por exemplo, se for mentalizado e se eu próprio tomar consciência, vou para me encontrar com Deus, não pode haver seca, não é? Por muito calor que esteja, porventura, por muito cansaço que esteja, há uma presença viva de Deus. Então eu quero encontrar-me com este Deus. Eu quero encontrar-me com aquele que me ama, não é? Porque, como diz São João no capítulo 15, não foi eu que escolhi a Deus, mas foi Ele que me escolheu a mim. Portanto, eu sou uma escolha de Deus. Então Ele não me abandona, não me pode abandonar. Daí a necessidade de nós, na liturgia, termos consciência que estamos a fazer uma ação divina, né? A tornar Deus mais presente, mais próximo daqueles irmãos ou irmãs que não tinham tanto acesso a Ele. E por isso
a importância de nós convidarmos sempre pessoas para a liturgia, não é? Olha, venha participar da nossa Eucaristia. Este vir e vede, não é? Como aliás fez o André quando foi atrás de Jesus, depois de João Batista o ter apresentado como Cordeiro de Deus, leva a que nós também estejamos a contribuir para que muita gente possa viver a sintonia com Deus. Porque tem a liturgia prioridade na vida de cada um de nós como cristãos. A liturgia é simultaneamente a meta para a qual se encaminha a ação da Igreja e a vontade de onde promana toda a força. Ou seja, o tempo da sua vida terrena afluíam a Jesus autênticas multidões de pessoas, porque o procuravam e procuravam a sua ação salvífica. Ainda hoje o podemos encontrar, pois ele vive na Igreja. São 2 os lugares onde ele está e nos garante a sua presença. No serviço aos mais pobres, Mateus 25:40, e na Eucaristia. Aí encontramos diretamente para os seus braços, se o deixarmos aproximar-se de nós na Santa Missa. Ele ensina-nos, alimenta-nos e transforma-nos, cura-nos e torna-se um connosco. Ora, Jesus quer exatamente isso. Jesus e o próprio Deus, que na celebração eu me deixe transformar por Ele. Reparem que em todos os textos do Evangelho, quando Jesus se encontra com alguém, essa pessoa é transformada. Ou fica em paz, ou fica curada, ou se torna um anunciador de Jesus. Não é? Nunca mais a pessoa fica como antigamente, como era antes. Mesmo quando não compreendem Jesus. Não é? Portanto, isto é de uma importância fundamental. Saber que há uma transformação. Não é? A pessoa vai mudar. Não é? A Samaritana mudou, o Jairo mudou, aquela senhora hemorroísa mudou, Maria Madalena mudou, tanta gente mudou. Os próprios apóstolos perceberam a chamada de atenção, digamos, entre aspas, alguns puxõezinhos de orelhas que Jesus dava, era para quê? Para os ajudar a transformarem-se, para serem autênticos apóstolos, não é? Como depois o foram, sem dúvida nenhuma. Então nós temos que perceber que este encontro com o Senhor é para isso mesmo. É para nos conhecermos melhor, não é? Até porque na liturgia, quando nós celebramos juntos, começamos a conhecer-nos melhor, começamos a ser mais amigos, não é? Então, o que é em si a liturgia? É uma celebração litúrgica, não é um evento feito de boas maneiras ou de ideias bonitas e muito menos de cânticos fantásticos. A liturgia não é feita nem inventada. É algo vivo que foi crescendo numa fé de séculos. Ao celebrarmos a liturgia, é um acontecimento sagrado e venerável. A liturgia é cativante quando é sentida. É o próprio Deus que está presente nos seus sinais sagrados e nas suas preciosas orações, muitas vezes antigas. Portanto, esta ação de Deus, não é? Que está muito presente, que permite que a fé vá crescendo, porque quanto mais vezes eu estou com Jesus e através dele estou com o Deus Pai e o Espírito Santo, eu vou-me então transformando, não é? E a liturgia cativa-nos, e é cativante porque é sentida, é o próprio Deus que está presente nos seus sinais sagrados. Portanto, eu não posso esquecer que Deus nunca me abandona, mesmo na liturgia. E não estamos a falar só de padres ou religiosos, de todo o povo de Deus, portanto, incluindo os padres e a vida religiosa e os bispos. Porquê? Porque esta ação de Deus é feita por todos, não é? Há um que preside, sem dúvida, mas com a ação de todos. Outros leem, outros acolitam, outros fazem acolhimento às pessoas. Portanto, há um conjunto de serviços que a própria comunidade que está nos faz e apresenta. Para quê? Para ajudar os outros a encontrarem-se com Jesus. Para ajudar os outros a perceberem esta beleza de Jesus. Porquê é que tem a liturgia prioridade na vida da Igreja de cada um? A liturgia é simultaneamente meta
para a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde promana toda a sua força, o Concílio Vaticano II. Então, na liturgia, nós temos que perceber que há um caminho para Deus. Há uma meta, e essa meta é Cristo. E é também daí uma fonte, chamado cume, não é? O ponto mais alto da nossa fé, vem dessa força. E por isso o Catecismo cita-nos a Sacrosanto Concílio, número 10, este documento belíssimo do Vaticano II sobre a Igreja, que nos mostra claramente que a liturgia é esta meta para a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte. Portanto, é meta e fonte, sempre este binómio que nunca pode ser esquecido. No tempo da sua vida terrena, alguns afluíam a Jesus, autênticas multidões de pessoas que procuravam a sua proximidade salvífica. Ainda hoje o podemos encontrar, pois ele vive na sua Igreja. Portanto, temos a certeza que em cada celebração das diversas celebrações litúrgicas, Deus está sempre presente. E é por isso que dizemos, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Não é? É uma realidade, não é uma frase feita, mas é uma realidade que nós nunca podemos esquecer. Então, sabendo que Deus está connosco, que Deus habita connosco, vamos-lhe pedir que nos dê a sua bênção, a sua fortaleza, a sua presença viva, para nós podermos caminhar ao seu jeito. Não tanto ao nosso jeito, mas ao jeito de Deus, para podermos ser fiéis a Ele, para podermos também, nas nossas celebrações, fazermos um encontro belo e definitivo com Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.